Para quem é um pouquinho mais antigo consumindo meu conteúdo aí, sabe que há alguns meses atrás eu li a biografia do Tolkien escrita pelo Michael White e que essa leitura me inspirou a fazer alguns vídeos aqui com behind the scenes, mostrando como foi o processo de lançamento de algumas das obras mais icônicas dele. Já fiz a do Silmarillion, que se você não assistiu ainda está em algum lugar aqui do feed, e agora eu retomo esse projeto voltando aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a história por trás da primeira grande publicação dele, que é O Hobbit. E como eu sei que a internet está cheia de PhDs de Tolkien aí prontos para corrigir qualquer deslize, antes de qualquer coisa vou deixar claro que todas as informações que eu trouxer nesse vídeo foram tiradas desse livro aqui, então se você não gostar de alguma coisa vai reclamar com o Michael White. Em uma toca no chão vivia um hobbit. Provavelmente se você gosta da obra do autor, já pesquisou um pouco sobre a vida dele, você já ouviu falar que tudo começou quando ele escreveu essa frase no verso de uma prova que ele estava corrigindo. Realmente é um momento icônico na carreira dele, inclusive é com essa passagem que o Michael White decide começar o seu livro, mas é bem simplista a gente dizer que tudo isso nasceu dessa frase. Para dar um pouco mais de contexto nessa discussão, vamos começar aqui pela linha do tempo. O Hobbit foi sim a primeira grande publicação do Tolkien, foi publicado em setembro de 1937, quando ele já era professor universitário, os Inklings, que é aquele famoso clube de literatura que ele tinha com o C.S. Lewis, já existia, e como eu comentei com vocês lá no vídeo sobre o Silmarillion, a obra da vida dele, a primeira obra que ele começou a escrever foi o Silmarillion, que ele começou a tecer lá no ensino médio deles, quando ele e os amigos decidiram que eles iam dar vida a uma mitologia criacional inglesa, o que coloca esse momento tão icônico e quase romântico ali de ele estar corrigindo a prova, escrever essa frase, muitos anos depois de ele já ter iniciado a sua escrita e com muito material já criado. Mas ainda assim eu não diminuo esse momento porque foi ali que ele decidiu que ele já estava farto dessa vida de professor universitário que ele estava levando e que ele queria fazer algo mais da sua vida. E uma curiosidade desse livro aqui é que ele nasce de um momento de inveja do Tolkien sobre a fama e a visibilidade que o Lewis estava ganhando naquela época. Porque apesar dos dois serem grandes amigos na época, o Tolkien ele meio que menosprezava um pouco a escrita do Lewis. E o Hobbit nasce exatamente desse sentimento dele de que ele estava ficando para trás porque o Lewis já estava publicando coisa e ele não. E para a gente entender da onde vem o Hobbit, a gente tem que levar em consideração duas grandes facetas desse autor. A primeira é toda essa paixão que ele tinha pelo seu texto do Silmarillion e toda a mitologia que ele estava criando ali. E a segunda é o fato de que ele era um paizão. Então ele sempre foi muito acostumado a criar histórias infantis para os seus filhos. E essa é a obra onde ele converge essas duas facetas, criando uma obra infantil baseada na sua mitologia. Tanto que uma curiosidade é que dentro desse livro aqui, o Anel do Bilbo nunca foi um anel. Ele era somente um anel da invisibilidade encontrado por um hobbit. Tornar esse anel nesse artefato tão importante foi uma ideia que ele foi ter muito depois, quando ele já estava na metade do que seria a Sociedade do Anel ali. E os hobbits, com seu jeito pacato e até mesmo bonachões, são inspirados no que o Tolkien considerava como o verdadeiro inglês, que são as pessoas interioranas com quem ele conviveu na sua infância.